Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao DevTalk. Esse programa foi patrocinado pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, pela Lei Aldir Blanc, e todos estes apresentam, enfim, este podcast. Hoje nós vamos falar sobre áudio adaptativo e, para isto, eu convidei meus dois amigos, Léo Borges e Bruno Mendes, para, enfim, falar um pouco mais sobre isso. Bom, meu nome é Bruno Mendes, eu trabalho com áudio há alguns anos já, para games, focado especificamente em games. Eu sou compositor e technical sound designer, que é um nome bem estranho para a função. A gente está vivendo na pandemia e o tempo ele é só O um tempo conceito é agora, um né? conceito relativo, Você exatamente. nunca sabe se você está de dia, de noite, de segunda, terça, quarta. Passou uma década entre 2019 e 2020. A gente está em outra década agora. Quando você me falou essa piada a primeira vez, eu fiquei meio confuso, aí eu entendi. Mas, Mas então, hoje a gente vai falar sobre áudio para coisas, para jogos multiplayer, né? Para jogos competitivos, não competitivos, enfim, para áudio multiplayer de forma geral, jogos online. e para isso a gente tem, a gente sempre pensa em alguns jogos, né, que fazem isso muito bem, alguns jogos que fazem meio mal. Mas acho que a primeira coisa assim que a gente poderia fazer é definir o que é esse áudio adaptativo, né, voltado ainda mais para jogos online, que a gente já falou sobre áudio dinâmico adaptativo aqui algumas vezes. Mas quando Uhum. a gente está pensando em algo que interage entre duas pessoas, ou então dois players que estão em duas interfaces, né, diferentes, é algo que a gente tem que considerar bastante. Então, Medi, eu vou jogar a bolinha para você, porque eu acho que você vai saber falar melhor que eu. Bom, então, para começar, conceitualizando o primeiro que a gente quer dizer quando a gente fala de áudio dinâmico, áudio adaptativo, assim, de certa forma, todo áudio de jogo ele é dinâmico, ele é adaptativo, porque ele sempre se adapta aos comandos do player, né? Ele adapta ao Uhum. que o player está fazendo e tudo mais. Mas normalmente, quando a gente está falando sobre isso, quando você ouve alguém de áudio falando sobre isso, enfim, algum desenvolvedor falando sobre isso, a gente está falando especificamente de quando você tem alguma coisa especial, assim, por exemplo, sei lá, a música muda quando o player chega em alguma parte da fase, Uhum. os efeitos sonoros mudam de uma forma diferente, mas enfim. O áudio adaptativo, de certa forma, é todo o áudio do jogo. E há vários níveis em que a gente pode levar nisso. A gente pode chegar do jeito mais simples possível, né? Sei lá, cada ação vai fazer só um efeito sonoro específico, a música vai tocar na fase toda e coisa do tipo. Ou a gente pode fazer coisas bem interessantes, como por exemplo a música se adaptar ao que está acontecendo numa fase, os efeitos se adaptarem dependendo do que tá acontecendo na tela e tudo mais, que são uma isso é uma coisa importante para jogos multiplayer, assim, quando a gente fala esse negócio, os efeitos se adaptam ao que está acontecendo na tela. Nossa, como assim, né? O que você quer dizer com isso? Você tem É. exemplos de coisas como, por exemplo, sei lá, se você tá com um tiro distante ou se você tá com um tiro próximo, muitas vezes os jogos podem usar sons diferentes nisso, assim, dependendo passa de um certo threshold de distância, né? Que um player tá do outro, assim, que o player inimigo tá de você, você ouve de uma forma diferente. Passos, você pode ouvir passos diferentes para o time diferente que você tá e tudo mais. Eu sinto que jogos multiplayer, principalmente competitivos, assim, eles têm um espaço muito grande para o áudio atuar, não só como uma ferramenta de game design também. A gente já falou aqui sobre como o áudio ele pode influenciar, né, interagir com o game design do jogo, Uhum. mas e isso é verdade também para os jogos online, mas eu sinto que eles não só podem influenciar no game design, mas nesse caso de serem jogos competitivos online, como o exemplo do Overwatch, né, que você falou antes, ele serve até como uma ferramenta de balanceamento. O Overwatch, inclusive, ele é maravilhoso nisso, assim, ele tem até Ele é, uma ó, perfeito. o game design dele tem o áudio como um dos pilares. Ah, tanto que assim, se você jogar, ele é um dos jogos menos amigáveis para quem joga com áudio desligado, assim, ou para quem não pode ouvir o áudio, né? Quem tem algum problema de audição, não consegue ouvir o áudio e tudo mais. O Overwatch ele é bem pouco amigável, mas em compensação, assim, o game design dele e o balanceamento do jogo passam pelo áudio dele, assim. Tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode até dar uns exemplos mais para frente específicos dele. Mas basicamente é isso. E aí tem outras coisas que são muito específicas, assim, do áudio adaptativo
para os jogos online, que assim, talvez seja uma coisa mais até de que muda como você vai pensar sobre formas de fazer ele, que nem, por exemplo, vamos supor que eu tenha um personagem, um NPC num jogo que fala uma fala aleatória. Sei lá, ele tem 5 falas que ele pode falar quando rola uma interação do player com ele em algum momento, assim, ou, enfim, 5 falas que ele pode falar enquanto você tá andando, sei lá, você tá andando com um companion no jogo e esse companion fala 5 frases aleatórias, né? Quando é um jogo single player, isso é bem fácil de você implementar e tranquilo, assim, você só joga lá 5 falas, deixa elas, né, aleatórias, tudo mais, randomizadas, e beleza, localmente, né, o jogo vai rodar isso e não tem problema nenhum. Agora, quando você tá num jogo multiplayer, vamos supor que você tem, sei lá, tá eu e você jogando, Léo. É, E aí você tem esse NPC ali, esse companion. Se você só faz isso, corre o risco de acontecer uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente já passou em algum jogo online, que é muito doido, assim, que é quando, por exemplo, eu ouço uma das falas possíveis dessa interação com o NPC, e e eu aí o ouço Léo outra. ouve outra fala. E E aí aí fica eu, uma sei coisa, lá, tipo, vou comentar alguma coisa com o Mendes, você ouviu sim. o que ele falou, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, É, tipo, bem você ouviu o que estranho. ele falou, nossa, mó legal essa frase, e aí tipo, eu falo, mas nossa, mas essa frase foi uma merda. Eu já tive essa situação muitas vezes em jogos online e é bem frustrante, assim. E isso é uma das coisas que agora muitos jogos desses multiplayer online e tudo mais, eu não vou nem saber dizer se antigamente alguns já faziam, assim, era só uma coisa que a maioria esquecia. Mas eu sei que atualmente tem alguns jogos que fazem esse tipo de escolha, esse tipo, ao invés de ser randomizado localmente pelo no jogo do jogador, tipo, essa escolha é feita no servidor do jogo e aí eles só passam o comando pro jogo local de cada um dos jogadores. Então é certeza que se eu ouvir uma frase, o Léo vai ouvir a mesma frase também no jogo dele, o que é É, vai muito ser uma coisa importante, assim. unificada, até porque imagina que se por algum motivo a gente não tá lutando com o Companion, aliás, a gente não tá interagindo com o Companion, a gente tá lutando contra um mob ou qualquer coisa do tipo que a gente dependa do feedback sonoro, e aí a gente precisa definir, aquele bicho que faz tal som, ou que fala tal coisa. E aí como que a gente vai Uhum, fazer isso se são sons diferentes? Então é uma coisa que a sim. gente acaba tendo que pensar. É exatamente isso que a questão do multiplayer faz a gente pensar. Todo mundo tem que Uhum, ouvir ou a mesma coisa, ou então tem que ser um áudio muito específico para o personagem que a gente tá jogando. Eu tô jogando com o personagem X e o Mandy com o personagem Y, então o áudio ele tem que se comportar de maneira que sirva melhor para os nossos personagens. Todo mundo aqui que uhum, entende um pouquinho de role, de RPG e tudo mais, sabe que por exemplo, para um curandeiro, um healer, é muito mais importante ouvir, por exemplo, saber se o carry do time tá morrendo do que, por exemplo, de um tanque do seu time, sabe, se o carry inimigo tá próximo, ou se ele tá perto, ou alguma coisa do tipo. Então, fala aí, Benji, eu acho que você ia falar alguma coisa. não, eu ia só adicionar que eu lembrei de um jogo que fazia isso bem e é mais ou menos antigo, que é o Left 4 Dead 2. Que ele, como ele tem o director atuando nas campanhas, ele meio que garante que o áudio vai estar mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, assim, as skills musicais do director, que na verdade tem um director que é a IA, né, do Left 4 Dead, Aham. controlando a campanha, controlando o jogo todo, e tem uma IA que trabalha junto com ele que controla a música, assim, é bem fenomenal. Eu não sei se as falas ele sync, não tenho certeza quanto a isso, Nossa, mas tá aí tenho uma certeza coisa que eu não sabia. que as kills musicais dele são assincadas assim. Inclusive eu recomendo para todo mundo que tiver aqui, assim, que tiver curiosidade, o director do Left 4 Dead, tanto de música quanto do jogo assim, do gameplay. Ele é uma coisa que era incrível pro tempo dele e eu sinto que até hoje ainda é incrível o que foi feito nele. Apesar de ser bem previsível e o pessoal ter achado vários exploits, mas assim, são anos e anos de pessoal achando exploits do director do Left 4 Dead. Pra Muito louco, chegarmos muito aqui. louco. Então, aí passando para a próxima pauta, assim, digamos assim, agora a gente tá com uma base sólida do que é o áudio dinâmico, aí a gente quer dar um exemplo de quando e como que a gente tem que usar essa ferramenta, para melhorar a experiência no geral. Eu sou da opinião que sempre que a gente tem a possibilidade de fazer um áudio adaptativo, né, que vai ajudar o player a se guiar dentro do jogo, então a gente
pode e deve. Agora, claro que vai depender de questão de escopo, do tipo de jogo que a gente está jogando e tudo mais, mas na maioria das vezes, né, o áudio adaptativo tá lá pra gente se esbaldar nele e fazer mil coisas ali que dá pra gente aprender, né? A fazer um jogo melhor, fazer com que ele ajude a gente a entender ele através do áudio. Você quer começar dando exemplo do Overwatch, Mandy? Que eu acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto assim, sem a gente nem perceber. Sim, com certeza. Eu sinto que quando fala quando usar, né? Quando você pode, quando você deve usar. Isso é muito interessante, porque assim, é muito difícil de. Ao mesmo tempo que você tem possibilidades infinitas quando a gente fala de áudio adaptativo, assim, tem coisas incríveis que dá pra ser feita É em mais uma questão de saber vários o que níveis. você tem que fazer. O que exatamente dessa ferramenta gigante você tem que usar, né? Sim, porque é muito mais um. Não é um tipo, eu posso usar, mas assim, eu devo usar isso aqui. Uhum. E de que forma eu devo usar, assim. É uma coisa que você tem que conhecer de jogo a jogo. Mas eu sinto que o, o Overwatch mesmo ele é um exemplo muito bom de, assim, pra gente poder pensar por que a gente deveria usar. Inclusive, eu tava falando com o pessoal, né, aqui, antes da gente começar o podcast, eu tava falando com o pessoal que eu dei um workshop na PUC de BH. Acho que faz 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei. A pandemia realmente botou um void temporal na minha memória. Não faço ideia. Mas quando eu fiz esse workshop, era um workshop de 6 horas falando sobre audiodinâmica adaptativa, mas falando sobre uma perspectiva de game design, né? Que no Uhum. fim é meio que o caminho que a gente vai acabar falando aqui hoje, porque não É, tem como, nesse caso, para a gente falar o que o áudio adaptativo pode trazer para o multiplayer, não tem como a gente dissociar as duas coisas, né? Então, eu tinha 6 horas nesse workshop e eu acabei falando 2 horas de Overwatch. Que deu a história do 2 horas falando de ovo, porque um dia meu celular pegou eu conversando com um amigo sobre isso e ele pesquisou 2 horas falando de ovo. É incrível. é isso aí, gente. Ó, a gente até que Essa a gente não história. esqueceu A dessa gente vez. esqueceu, falamos mais cedo. Mas Mas. então. Pô, mas agora o pessoal vai embora, Léo. O pessoal só tava aqui É porque verdade, deu agora o duas pessoal horas falando vai. de ovo. Não, vamos lá. A gente vai manter essa galera aí. Mas Vamos. então, tem alguns exemplos muito interessantes assim de coisas que são feitas no Overwatch. De certa forma, se vocês olharem, tem uma palestra da GDC muito interessante que eles falam sobre isso. Inclusive, eu recomendo a todo mundo que quiser depois dar uma procurada, que eles falam bem a fundo vários sistemas que estão acontecendo no jogo, mostra um pouco do lado técnico. Eles usam o WISE no Overwatch, né? Então, eles mostram um pouquinho das coisas do WISE e tudo mais. E das coisas que eles tinham lá nesse jogo era que você poderia jogar o jogo. A ideia, assim, o objetivo final da galera do áudio era como se você pudesse jogar o jogo de olhos fechados. Óbvio que isso é meio impossível no FPS, né? Mas a ideia era, assim, ter tanta informação de encodada nesse áudio, né? Tanta informação sendo passada para o jogador por esse áudio, informação precisa, assim, fácil do jogador digerir, entender o que está acontecendo, que ele pudesse quase jogar sem olhar o que está acontecendo na tela. Que é bem interessante, assim, se vocês ouvirem uma partida de Overwatch, claro, precisa conhecer o jogo e entender. Mas se você só ouvir uma partida de Overwatch, você consegue ter uma ideia muito clara do que está acontecendo nela, que é bem interessante. E aí, como que isso acontece? Deixa eu dar um exemplo, um dos primeiros exemplos que é bem importante. Acho que esse é o mais simples, assim, quase todo mundo que jogou Overwatch percebeu isso, e é um exemplo, assim, o game design e o balanceamento do jogo, eles estão sendo fortalecidos e estão sendo passados pelo áudio, assim, o áudio ele é parte do game design disso. Então vamos supor, no Overwatch você tem os personagens dos dois lados, você pode ter personagens iguais, né, no time aliado e no time inimigo. Uhum. Só dá assim, passando por cima, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece o Overwatch, mas vai que tem alguém que não sabe do que a gente tá falando. O Overwatch é um jogo, é um FPS meio que misturado com MOBA de 6 contra 6, assim. E aí você tem personagens diferentes que se tem como classes, assim. Eles são meio que os personagens do Team Fortress 2, eles se especializam em alguma coisa. Então você tem, por exemplo, cada personagem tem as skills ultimate deles, né? E essas skills ultimates, elas têm não só efeitos sonoros, mas tem um kill de voz, né? Tem uma voz que rola e você sabe que é
que aquele ult vai acontecer ou está acontecendo, né? Tem alguns bem famosos, inclusive, tipo I Got You In My Sights, do Soldier. Tem o da D.Va, né? O Nerf This, que ficou bem famoso, enfim. Só que tem uma coisa interessante que eles fazem, que é o seguinte: se você for aliado do. Por exemplo, vamos supor que tem a D.Va, que ela lança o mecha dela e ele se destrói, assim, entra numa autodestruição. Se você for do time aliado dela, você não tem como tomar dano dessa spell. Então, você ouve uma frase, você ouve iniciando a sequência de autodestruição, algo assim. Eu não tô lembrando agora certinho em inglês a frase. Mas enfim, se você tiver no. Mas se ela for do time inimigo, essa diva que tá soltando isso, você ouve o famoso, né? O Nerf This, a frase super popular dela. E aí, beleza, isso parece uma coisa legal já logo de cara, mas vamos entender quais são as consequências disso pro jogo. Porque assim, olha que interessante, e vai além, assim, eu tô falando só do mais básico, que ele fala da voz, a gente pode até o destrinchar um superficial, pouco né? além. Mas ainda assim é uma parada muito da hora. Mas pensa, por exemplo, que isso influencia no game design. Então, assim, essa skill que ela solta, essa skill ultimate dela, se você for pego, quase todos os personagens do jogo morrem em um hit, assim, eu não sei. Eu acho que tem um personagem que que tem uma skill que ele fica resistente enquanto ele usa, enfim, ele pode sobreviver. Acho que é uma coisa assim. Mas quase todos os personagens, se eles forem atingidos em cheio por essa explosão, eles vão morrer. Uhum. Então, assim, imagina se você só ouvisse o efeito sonoro e se você ouvisse a mesma fala do mesmo jeito, mas você é aliado da diva, que não pode tomar sai dano. correndo. Então, até você entender que aquela skill é da diva inimiga, você gastou um tempo, assim, você teve que parar, olhar a sua tela. E, assim, quando você pega um jogo profissional de Overwatch, raramente essa skill vai matar alguém, mas ela tem ela controla o terreno muito bem. Isso, Porque o que ela eu acaba ia falar fazendo? zonear, mas... Sim, ela força o time adversário a olhar pra ela. Assim, mesmo que seja, sei lá, eu perdi um segundinho pra olhar se eu tô seguro. Se eu tiver seguro, eu volto a fazer o que eu tava fazendo antes. Mas esse segundinho já é uma vantagem pro time dela. Uhum. Ou então, assim, se eu tô na área de detonação, eu preciso sair. Então, tipo, eu perco um tempo tentando sair, às vezes você sai de uma formação e tudo mais. E se você sabe que é a sua diva aliada que tá jogando, então, assim, tem essa fala que é sempre a mesma. Inclusive, isso é uma escolha interessante. Então, por exemplo, outra dessas coisas, já, eu posso fazer X, mas eu devo fazer X. Por exemplo, eles poderiam ter gravado 5 falas para cada ultimate. Mas não, eles gravaram uma pro time aliado e uma pro time inimigo. Só. Isso é muito melhor como feedback, assim, no jogo. Porque o jogador rapidamente vai descobrir qual é qual e vai decorar isso. Então, por exemplo, se o time aliado ouve a fala e sabe que é a diva do time aliado, ok. Ele sabe que ele pode continuar fazendo o que ele tá fazendo, ou talvez até ele sabe que ele pode seguir esse ultimate dela e fazer uma jogada junto e tudo mais. Isso é muito interessante. E aí, assim, você poderia. E outra coisa que é super legal, assim, que nem eu tô falando, gente, eu não vou destrinchar tudo que essa simples mecânica do ultimate da diva, e é só um ainda, assim, tem ultimate de todos os personagens, e todos eles são muito bem pensados assim. Mas vamos além, vamos uma camada além disso. Além disso, você pensa, beleza, mas eu poderia no meu jogo, então, só não colocar fala, assim. Porque, assim, por que o meu aliado precisa saber que ela jogou o ultimate? Pra ele poder seguir e fazer uma jogada. Então, quer dizer, ao invés de eu precisar que a minha aliada fala, olha, eu vou jogar meu ult ali. Tipo, e aí você depois olha pra onde tá e tudo mais. Que assim, a gente sabe como é difícil lidar com comunidade, né? Com toxicidade e tudo mais. Então nem todo mundo vai se sentir à vontade pra usar o chat de voz. E aí, quer dizer, o time perde esse elemento da comunicação se ele não estiver usando o chat de voz? Não. Quando o aliado joga essa skill que é super relevante, o time dela consegue saber que ela tá jogando essa skill e consegue acompanhar. Então é por isso que os dois times ouvem. É importante para os dois times saber que aquilo aconteceu, então por isso que tem as falas para os dois lados, mas é importante que você saiba se é um aliado ou um inimigo que soltou aquela skill. Então por isso que tem as falas diferentes. E, ou que seja, boa parte do que está envolvendo essa skill, tanto para o aliado quanto para o inimigo, acontece por causa desse áudio. Então, assim, a skill em si tem, obviamente, feedback visual, você consegue ver na tela, assim, se a diva inimiga jogar, você consegue ver um pontinho de exclamação bem vermelho, bem chamativo na tela, para saber onde tá e tudo mais.
Mas o áudio faz um papel muito importante nisso, e é um áudio pensado para o jogo multiplayer, quer dizer, dependendo do time que você tá, você vai ouvir uma coisa diferente nesse áudio. Enfim, essa única mecânica do jogo vai muito além, porque tem coisas como, por exemplo, como você ouve ele, se você pode ser atingido, você ouve de um jeito, se você não pode, você ouve de outro. Muitas coisas interessantes, mas assim, é um exemplo já para dar para entender assim, por que a gente usa o áudio dinâmico, assim, o que ele pode influenciar. Então, essa é uma das coisas. E para dar um exemplo contrário, assim, que eu acho que, ok, a gente falou sobre um exemplo positivo, de um exemplo muito bem feito, e agora eu vou trazer 2 exemplos que são exatamente o contrário disso. Na verdade, eu vou dar mais um exemplo positivo. Vou pegar um jogo que tem um exemplo positivo e um negativo, e um jogo que é 100% negativo. Que eu realmente acho que o Léo sabe qual é, inclusive ele vai Vamos lá, surpreendente pra muita tô gente. empolgado aqui pra... Vamos lá. O jogo positivo e negativo, assim, ter os 2 exemplos, na minha opinião, é o Counter-Strike, o Global Offensive. Ofendendo todo mundo. É um jogo com as comunidades mais tóxicas que se tem. Mas enfim, é um jogo. Eu joguei bastante tempo, eu gosto bastante do Counter-Strike. E ele tem um áudio dinâmico super legal, assim, pro jogo, que é a música que toca quando o terrorista plantou as bombas. Então, assim, muitos jogadores, os melhores jogadores de Counter-Strike, eles aprendem a perceber quando que entra uma kill musical, entra uma parte da música, quando falta 5 segundos pra bomba detonar. Então, assim, se ele ouve essa parte da música, ele já sabe, putz, vai dar tempo de defusar a bomba ou não vai dar tempo de defusar a bomba, eu preciso ir embora, né? Na verdade é um CT. Então é um exemplo positivo, assim. A música funciona como um feedback para auxiliar os players. E, assim, esse é um feedback interessante, porque assim, esse é um tipo de feedback que poderia funcionar e funcionaria igual, assim, é o mesmo princípio que você usaria num jogo single player. A única diferença é que aqui você precisa pensar nas consequências disso. Então, por exemplo, que nem eu falei lá no caso da Diva, se fosse o mesmo som para os 2 lados, se fosse o mesmo feedback sonoro, há uma consequência que é diferente de um jogo single player. No jogo single player, você só precisa saber, o feedback sonoro é X e ele faz Y. Agora, quando você está no jogo multiplayer, principalmente esses competitivos, você precisa saber assim, tá, o meu som é X, mas para um time ele significa uma coisa e para outro time ele significa outra coisa. O que eu faço agora com isso? Eu mudo? Cada time ouve uma coisa? Enfim. Então tem essa situação. Nesse caso do Counter-Strike, isso é uma coisa que funcionaria super bem também num jogo single player. Assim, a música, a forma como a música acontece indica quanto tempo falta para uma coisa acontecer. Ouvir uma parte da música, você sabe, poxa, faltou 5 segundos para a bomba explodir. Você consegue se planejar quanto a isso. Isso é realmente muito útil. No final das contas, nada, não deixa de ser um feedback sonoro para quem tá jogando, né? A única questão é que se vai ter uma interatividade entre 2 players ou não, né? Entre 2 ou mais players, no nosso caso, né? Aqui o musical é a mesma pros 2 times, no caso, né? Sim. No caso do Counter-Strike, sim. Entendi. Por isso você tava falando que significa alguma coisa diferente para cada time, né? Sim, nesse caso, apesar de ser a mesma coisa e funcionar, assim, não é um problema que seja a mesma coisa nesse caso específico. A gente também pode aplicar esse pensamento. Então, quer dizer, pro time terrorista que tá com a bomba plantada, o que significa entrar nisso aqui? Significa que se um CT acabou de começar a defusar a bomba, ele sabe que a bomba vai explodir, então ele pode ficar de boas. Ele precisa tentar matar o CT ou algo do tipo. E pro CT significa que, poxa, se eu tô com menos de 5 segundos para defusar, eu posso continuar que vai rolar. E se eu tiver com mais, eu posso parar e sair correndo, porque já não vai dar tempo mesmo, assim, já era. Já foi. O round. Então, mesmo assim, mesmo uma coisa que é igual pros 2 e que funciona bem sendo igual pros 2, pode passar um sinal diferente pros 2 lados. E é importante que não só a pessoa que esteja fazendo áudio, mas como as pessoas que estão envolvidas no game design do jogo, assim, é muito importante que quem implemente o som e quem seja no game design do jogo possam conversar sobre essas coisas. Então, um relacionamento próximo nesse aspecto, para os 2 lados entenderem quais são os objetivos. Porque, assim, por exemplo, eu como um profissional de implementação, eu consigo entender esse tipo de consequência das coisas que a gente faz no áudio do jogo. Só que
assim, beleza, eu entendo que isso acontece. Só que aí eu preciso ter uma comunicação com o game design do jogo pra ele me dizer, é isso que você quer que passe? Tipo, o áudio agora, dessa forma que eu tô fazendo, ele vai passar X. É ok isso pra você ou você quer que passe outra coisa? Se quiser que passe outra coisa, a gente pode adaptar pra se transformar em outra coisa, né? Então, essa comunicação entre as partes diferentes do desenvolvimento são muito importantes. A gente falou em outros Dev Talks de áudio sobre isso, e inclusive o próprio Dev Talk de áudio meio que surgiu com essa ideia, né? De ser uma É uma comunicação ponte. entre áreas. Então, é super importante isso. Mas, bom, vamos seguir para falar do jogo. Jogo que não é um jogo ruim, que não tem um áudio ruim. Sim, questão de. Os efeitos sonoros dele são muito Os bons, efeitos as sonoros, músicas dele são todo boas. trabalho sonoro de sound design em si desse jogo, ele é fantástico, até porque você consegue reconhecer o que é cada coisa. O problema é, até que o Palestino nos perguntou, eu vou até jogar a pergunta dele porque faz muito sentido, né? Ele falou que é meio leigo no assunto, mas tem um ambiente como o Overwatch que é super agitado, não acaba tendo muita informação sonora, confundindo o jogador. Então, meu amigo, é aí que a gente vai chegar. Sim. Porque, já aproveitando essa pergunta do Palestinos, vamos responder ela e falar o que acontece no Overwatch, que é super interessante. Que, inclusive, assim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, Tem uma assista a palestrinha. palestra do GTC. A gente realmente poderia ficar 2 horas aqui falando sobre isso e seria Tanto pouco. que dura até. 2 horas a palestra, né? Ou algo assim. E é pouco ainda pra falar tudo que eles têm lá no negócio. Mas assim, pra vocês entenderem o lado técnico disso, né? Tudo que tá acontecendo por lado técnico, mesmo que vocês não sejam de áudio, assim, é uma palestra que vale super a pena vocês assistirem, até pra dar uma abertura na cabeça. Pois eu tô fazendo um jogo online, tô fazendo um jogo que, sei lá, tem um PVP ou algo do tipo, abre a cabeça bastante isso. Mas, bom, respondendo exatamente, o Léo postou aqui no Coloquei Discord, aqui no, deixa eu só no pegar o Discord nome ali. pra gente falar aqui pra quem estiver ouvindo depois do Spotify. Overwatch The Elusive Goal Play by Sound. Se vocês colocarem Overwatch Sound, é GDC Overwatch Sound, você já vai achar essa palestra logo de cara. Ela é fantástica, tem 1 horinha. E ela fala muito dos conceitos que a gente falou aqui e ainda vai aprofundar mais. Então, Sim. se vocês gostaram da mergulhadinha ali no que a gente deu, né, no assunto sound design do Overwatch e tudo mais, vale muito a pena dar uma mergulhadinha ali no que a gente deu. Inclusive, essa parte do Overwatch faz bem. Sound design do Overwatch e tudo mais. Assim, hoje eu não tenho certeza que faz tempo que eu fiz essa informação, mas na época que eu fui ver, ele simplesmente não fazia. Assim, mas continua lá. Eu joguei no começo da temporada desse ano esse jogo, então eu acredito que tá a mesma ainda coisa, seja né? a mesma coisa, a menos que eu seja totalmente perdido, assim, não tenha percebido a mudança. Mas ainda tá a mesma coisa, acho que não mudou, não. Mas respondendo a pergunta do Palestino, já aproveitando que faz sentido com isso, o que acaba acontecendo com o Overwatch é que eles têm o que a gente chama de mix dinâmica. O que é isso? Significa que a mix do jogo, ou seja, os volumes, enfim, outras características volumes, efeitos, principalmente ou whatever. volumes, efeitos, enfim, às vezes tem filtros que deixam o som mais abafado e coisa do tipo. Essa mix dinâmica, ela vai responder ao que está acontecendo no jogo. E o Overwatch, particularmente, ele tem assim, muita informação. Assim como quase qualquer jogo AAA hoje em dia, né? Tem bastante informação acontecendo. Só que o que acontece? Eles têm um sistema hiper complexo de mix dinâmica que prioriza para o jogador ouvir as coisas que é mais importante ele ouvir. Então, assim, esse sistema vai definir o que é mais importante daquele player ouvir e ele vai, sei lá, aumentar o volume do que ele precisa ouvir, abaixar o volume do que ele não precisa ouvir. Às vezes tem certas coisas que não são importantes que ele vai limar completamente do som do jogador. Então, assim, o player tá sempre ouvindo os sons que é mais importante que ele ouça e o som do jogo tá sempre se adaptando a isso. Então, quer dizer, vamos supor footsteps. Se você tem 10 personagens andando junto na mesma parte, ao mesmo tempo, assim, próximos, assim, se você ouvisse os footsteps todos no mesmo volume, da mesma forma, você ia ficar louco, assim. Mas, vamos pensar assim, nessa questão de prioridades. Você precisa ouvir o footstep de quem? Para quem é um feedback importante pro player ouvir o footstep. Inclusive, eu esqueci de falar a parte ruim do Counter-Strike, e é justamente essa. E o que eu ia falar do Counter-Strike, que no Counter-Strike você ouve exatamente o mesmo footstep pro seu time e pro outro time, e você ouve eles exatamente no mesmo volume.
Então, quer dizer, quantas vezes jogando Counter-Strike eu já não olhei pra trás tipo, pra saber se era um aliado ou se era um oponente, porque eu tava ouvindo o footstep dos dois. Então, quer dizer, isso pode me confundir. Às vezes já aconteceu de uma partida minha, de tipo, os aliados estarem correndo no Counter-Strike e um inimigo correr também e tipo, ninguém sabe que ele tá correndo atrás da gente porque o som é o mesmo, sabe? Uhum. Quer dizer, você precisaria ouvir que, poxa, mas tem mais um passo aqui, mas talvez isso já seja tarde demais quando você ouvir isso. Então, assim, isso é um problema. E a Overwatch ele resolve isso como? Se você seu aliado, você não precisa ouvir o seu aliado tão alto, assim, não é importante. Então o footstep do seu aliado vai ter um som diferente no caso deles e vai estar mais baixo nessa mix. E aí nos inimigos, você precisa ouvir os 6 inimigos? Não, você não precisa ouvir os 6 inimigos, você vai ouvir principalmente aqueles que estão mais próximos de você e principalmente aqueles que te oferecem o maior risco. É. Assim, eles têm até um Isso negócio que lá eu que acho eles veem com mais genial, risco. genial, genial. Então, assim, vamos supor que tem um DPS e um suporte andando bem perto de você. Você vai ouvir mais o DPS, menos o suporte. Mas aí você tem um outro DPS que tá atrás de uma parede e não consegue chegar. Tipo assim, não consegue chegar em você tão fácil, sabe? Ele precisaria sair de uma coisa e tudo mais. Então, esse footstep que precisaria sair de uma coisa, esse personagem que tá obstruído, né, por alguma coisa, esse DPS, ele é menos importante para você ouvir até do que o suporte. Então, quer dizer, essas coisas vão se juntando, sabe? É realmente bem complexo, assim. Eles explicam mais na palestra, eu recomendo muito. A gente vai recomendar várias vezes, porque, vejam, é muito legal. É. Tipo assim, você ouvir o suporte é mais importante do que você ouvir o DPS que não pode te atingir, sabe? Então eles vão fazendo esse esquema e tem inclusive um pathfinding que eles fazem pra ver assim se quanto demoraria pra um personagem chegar até você, se ele tá obstruído, se ele não tá obstruído, enfim, isso é incrível. Agora um jogo que não tem footsteps, e por que que ele não tem footsteps? Assim, totalmente poderia ter, e ele tem sound design muito bom, e que vai surpreender, inclusive, o pessoal aqui do Little Giants adora ele, né? Tem Tem um servidor aqui, um servidor não, um canal aqui só pra canal falar só pra falar de League of Legends. Gente, Você falou da Riot, na real, né? E aí o sim, League entra junto. Mas o som do League é assim. é um mau É o que a gente exemplo. fala. A gente, é um som muito bem feito, mas muito mal executado. Sim. É um som que ele não te passa informação, assim. Tem um vídeo que o Marshall McGee fez, ele é um sound designer que tem um canal, né, no YouTube, onde ele fala sobre sound design. Ele fez um vídeo falando sobre o som de League, assim. Inclusive, se você conseguir achar pra gente aí, ô Léo, pra Já te tô falar o nome no. certinho, pessoal. Ele é. E ele fez esse vídeo e ele mostra, assim, ele. É engraçado, ele mostra umas imagens, né? Do, ele mostra umas imagens Ele acontecendo, tipo, ele mostra mostra dois uns vídeos, sons. né? Mostra dois Sim, ele mostra vídeos sons pra você acontecendo. e fala, você consegue identificar, né, qual dos vídeos que tá, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas é tipo assim, ele botou o som de uma teamfight em outra teamfight completamente diferente, e assim, você não consegue identificar a diferença, fica tudo tão embolado, é tanto som junto, assim, o League of Legends, ele não tem uma mix dinâmica. E ele fala lá, tipo, muito provavelmente esse é um dos motivos pelo qual League of Legends não tem footsteps no jogo. Assim, Porque se é realmente tivesse. o motivo. Imagina ter mais uma coisa pra Pra tocar no embolar meio dessa coisa. essa E assim, mistureba toda. você não consegue ouvir nada. Então, assim, eu sinto que ele até tem agora alguma coisa, assim. Cara, se Por é, eu não exemplo, percebo eu o sei que suficiente. o som do Nexus, quando você passa, ele abaixa um pouco, mas assim, é muito pouco, assim, não Nada é uma relevante é mix gameplay, dinâmica né? que é relevante, assim. Eu É. realmente não uso o áudio do League pra nada, assim, como jogador, assim, eu não usava o áudio do League pra nada. E assim, é, é porque ele não é muito útil mesmo, tem tanta coisa acontecendo, é tão difícil você focar a sua atenção em uma única coisa do áudio que não dá pra usar ele dessa forma. Agora seria muito importante se, por exemplo, sei lá, tá rolando uma teamfight, se soltou uma skill ultimate, você ouve essa skill e você abaixa o volume das que são menos importantes. Você consegue ouvir mais quem tá te batendo, ao invés de ouvir
som, tem sei lá, uma alguns- torre você ouve. Tem alguns casos que de uns tempos pra cá eles têm pensado nisso, né? Principalmente ultimates globais, quando elas são soltadas, você não tem como prever elas. Daí tem um som específico. Então a ult do Sion, a ult do. Caraca, aquele redneck que Sim. qual o nome dele? Kled, o Kled. Que são ults globais onde eles vão andando de fora do seu campo de visão até você. Então você consegue ouvir. Sim, você Agora. consegue ouvir, tipo, porque o mapa todo ouve, né? Não é Exatamente. tipo, Mas não é você uma consegue mix ouvir dinâmica nem porque nada do tipo. eles abaixam o volume das outras coisas e abrem espaço para aquele som. Não, o som Não, só eles só tá jogam. alto, tá super alto e o mapa todo ouve. Então, assim, é certeza que você vai ouvir. Mas, é claro, é um feedback importante, assim, é super legal que tenha, mas a falta da mix dinâmica, que é uma coisa que, por exemplo, tem no Overwatch, é super importante. Então, inclusive o League of Legends tem esse problema de as falas serem diferentes, né? Sei lá, se tiver 3 jogadores. Porque tudo bem, você mesmo jogando com o seu campeão ouve falas diferentes do que os outros jogadores ouvem, mas assim, se tiver 2 outras pessoas ouvindo o que seu campeão tá falando, elas podem ouvir falas diferentes. Assim, é muito doido. Nossa, isso aí eu já não Essa sabia. Mas parte é fica- engraçado porque alguns campeões eles soltam algumas falas específicas quando eles vão soltar skills específicas, mesmo isso se você consegue confundir. Então, Sim. assim, é um pesadelo falar do áudio de League por causa disso. Dessa assim, falta de mix. É um áudio interessante de falar sobre isso, justamente por ser um áudio de uma empresa gigante, assim, um dos jogos mais jogados do mundo em anos, assim. Sim. Então, e eles, inclusive, eu lembro que rolou uma época que eles meio que refizeram o sistema de áudio por Scratch, assim, meio que do zero, e eles não mudaram essas coisas. Então, assim, dá pra perceber que é uma direção de áudio que eles não têm, vamos dizer assim. Eles não têm uma direção de áudio nesse sentido de fazer isso, que é muito triste, assim. É uma coisa que só faz o jogo perder. Tanto que, assim, tem outra coisa muito triste no áudio do LoL, assim, que é uma coisa a se pensar também nesses jogos repetitivos e tudo mais. Assim, eles têm 20 fucking minutos de música na Summoner's Rift. E é uma música legal, assim, tá, os 20 minutos de música, só que todas as vezes ela não só começa no mesmo ponto, como ela segue, tipo, a mesma estrutura. Então, quer dizer, É um negocinho enjoativíssimo. pra que você grava 20 minutos de música com orquestra, com um monte de coisa, o player nunca vai sentir como se ele tivesse 20 minutos de música, porque ele sempre vai ouvir os primeiros minutos iguais, sabe? E até tem áudio dinâmico, assim, essa que é a pior parte, até tem um áudio dinâmico nessa música, quando você passa, eu acho que Da quando primeira cai a torre primeira destruída, torre, tem alguma umas coisa coisas assim. assim, ele passa pra outra parte da música, mas assim, bicho, até cair a primeira torre num jogo de LoL, assim, o player vai ouvir sempre a mesma coisa até cair a primeira torre. É como se os 20 minutos estivessem sempre tocando igual, sabe? Não, e é uma coisa louca porque tem skins. A skin da Sona, ela faz essa questão da música 30 vezes melhor do que a própria música do jogo. É meio complicado. Mas então é uma dessas coisas assim. Por que isso seria útil, assim? Cara, seria muito interessante você poder pegar informação pelo som no LoL, porque assim, as teamfights nesse jogo podem ser extremamente caóticas também. Da mesma forma como voltando de novo na pergunta lá do Palestinos, ele falou: putz, vai ter 1 milhão de coisas acontecendo, informação sonora e tudo mais. E, cara, o que acaba acontecendo quando você tem 1 milhão de informação sonora e você não tem uma priorização, uma mix dinâmica, é que o player simplesmente vai ignorar tudo que ele tá ouvindo. Porque aquele som não serve pra nada pra ele. Tem um monte de sons são legais, são bonitos, mas o player vai falar, tá, whatever. Esse player provavelmente vai chegar na segunda semana que ele tá jogando o jogo, ele vai desligar o som do jogo e vai botar uma música numa playlist do Spotify pra tocar. Que é uma coisa que você provavelmente não vai ver um jogador de Overwatch fazendo. Mesmo que ele tenha, tipo, meses ou anos de jogo. Por quão importante o som do jogo é, né? E assim, quando você consegue também, quando você tem essas mixed notes, essas coisas, uma das vantagens que você tem é que você faz o seu player liberar um pouquinho da, tipo, a informação, como ele pega essa informação para tomar decisões dentro do jogo, ele não precisa necessariamente ser de uma forma visual sempre. Isso que é importante. Então, no Overwatch, por exemplo, voltando de novo nesse exemplo, que é A gente muito volta bom. porque é bom, gente. Desculpa. Sim.
Assim, você não precisa olhar tudo o que tá acontecendo no mapa. Você pode ouvir parte do que tá acontecendo e olhar, focar a sua visão em coisas mais relevantes. Então, no League of Legends é impossível fazer isso. Você precisa olhar o que tá acontecendo, porque o áudio dificilmente vai te passar as informações que você precisa saber. Então, isso é por isso que é relevante ter uma mix dinâmica, principalmente nesses jogos mais competitivos e tudo mais. A gente acabou focando mais nos jogos competitivos aqui, mas enfim. Isso também pode servir. Esses princípios servem para outros jogos, assim. É Inclusive bom o princípio. exatamente você ter falado disso, Mandy, porque eu acabei de jogar um jogo, acabei de jogar um vídeo aqui do Marshall Mogui falando sobre sound design aplicado a jogos multiplayer ou então a jogos que tem muitos elementos na tela e você precisa priorizar isso. Uhum, Ele fala do Path of Exile, que é um jogo de MMO assim que quem já jogou sabe que você tá com 300 milhões de inimigos na tela ao mesmo tempo e como que você faz esse, né, ele vai falando no vídeo como que você faz esse áudio não ficar repetitivo e não ficar extremamente estourado, porque imagina 200 instâncias do mesmo som tocando no mesmo volume. Então é outro pensamento que a gente precisa pensar também. Não uhum, necessariamente no âmbito competitivo até, mas nesse caso, se não me engano, Path of Exile é um jogo multiplayer, né, mas é uhum. mais focado em PvE. Então, você tem essa questão de priorização, de quantas instâncias você vai ter, de quantas variações, e N coisas aí que vão influenciar na experiência de jogo. E tem até como você pensar em sound design aplicado a jogos competitivos em si. Um jogo que eu acho que é fodido em fazer isso é o Rocket League. Uhum. Cara, tem, inclusive, GDC também fez um papo sobre isso e eles falam sobre como que foi fazer toda a questão da bola. Uhum. Da bola e de como que ela flutua no ar, de como que os carros emitem o som e tudo mais. E a comunidade pro player de Rocket League fala muito que tem muitas vezes que eles não sabem aonde que a bola tá, porque eles estão olhando para frente, mas pelo áudio eles conseguem determinar o que eles vão fazer e o quanto de força eles precisam colocar na bola para fazer N coisas. Então, se eles ouviram tal som, eles sabem que eles colocaram a força certa na bola para fazer o que eles precisam. Porque tem umas coisas assim que o Rocket League competitivo faz que é fora do normal, né? A Uhum. galera jogando. Mas é exatamente isso de como que você pode fazer o sound design servir a esse âmbito competitivo de uma maneira ainda melhor. E E é interessante de pensar na uma coisa que acaba podendo rolar quando você tem um jogo online, principalmente. Assim, nesse caso, não vamos pensar em jogos que podem ser online só, mas são jogos que são obrigatoriamente online, tipo, mesmo que sejam experiências PvE ou experiências mais single player. Tipo, algo como um Genshin Impact da vida, ou um que eu queria trazer aqui, que é o The Division. é, O The Division, ele tem uma coisa interessante. Como ele sempre precisa estar online, eles usam os servidores do jogo para fazerem vários cálculos, enfim, várias coisas e passarem só comandos para a instância local. Isso serve para muitas coisas. Mas isso pode servir para o áudio também, para coisas como, por exemplo, não deixar dois players diferentes ouvirem. Dois players estiverem cooperando, ouvirem sons diferentes, nas falas diferentes e coisa do tipo. Assim, isso pode ser muito útil para esse tipo de coisa ou até mesmo para fazer, tipo, o Overwatch, por exemplo. Você conseguir todas as informações que você precisa, com certeza, assim, o servidor tem uma grande influência nisso. Então é sempre interessante pensar de certas coisas que você pode até não fazer localmente para conseguir esses tipos de efeitos, né? Pode ser uma coisa bacana, assim. Mas bom, acho que eu foi acho isso, né? que que a gente fez esse papo mais para ter uma discussão sobre, né, sobre o assunto. O último Dev Talk de áudio, eu tô tentando preparar alguma coisa mais especial e chamar mais gente ainda pra gente ter uma discussão mais, assim, mais abrangente sobre esse assunto de jogos online, jogos multiplayer e tudo mais. Mas agora a gente consegue passar para as perguntas. Teve aquela que a gente respondeu palestinos, né? Porque fazia muito sentido ali Uhum. na hora. Mas em ordem de em ordem de chegada, digamos assim, a Anne Caroline perguntou pra gente o seguinte: quando a gente fala de áudio adaptativo, é o mesmo que falar sobre geometria do som ou são coisas diferentes? O que define na prática áudio dinâmico e adaptativo? Não conheço o conceito de geometria do som, você conhece, amigo? Também não, mas eu imagino que não seja a mesma coisa, viu? Eu também acho que não. Porque assim, o que Pelo. define na prática o áudio dinâmico ou adaptativo
muito do que, assim, elementos de gameplay que estão na tela vão influenciar o que você está ouvindo. Pode ser uma ação sua, ou pode ser uma ação, alguma coisa que esteja acontecendo dentro do jogo. Então, todo esse papo que a gente teve aqui, né, sobre o Overwatch, caramba, o Counter-Strike e tudo mais, o modo como ele lida com o áudio, dependendo do tipo de situação, o Miguel falou um ponto aqui importante, mas peraí. Geométrico não é o som sair de um determinado ponto do ambiente. Sim, se for isso, não é exatamente a mesma coisa, assim. Mas Claro entra. que o áudio dinâmico também pode ser influenciado e influenciar o áudio 3D do jogo, mas não é a mesma coisa. Mas, assim, tudo isso que você vê que interage muito com as ações do jogador, ou então as ações, né, do ambiente, do que está acontecendo em volta do jogador, né, terem um comportamento específico que não seja estático, entra em áudio dinâmico. Pode parecer meio technobabble o que a gente está falando, mas E vale a assim, pena a gente... Oi, se fala você aí. for destrinchar o conceito na forma mais básica possível dele, todo áudio de um jogo, praticamente, ele é dinâmico, é adaptativo. Porque todo áudio do jogo está respondendo ao input do player, de certa forma. Não só o que o player está dando input, tipo, sei lá, de mover o personagem, dar um soco, um tiro, alguma coisa do tipo. Mas, por exemplo, passar de fase, fazer outra coisa, assim. Quando a gente tem uma música lupando num cenário, é um áudio adaptativo, assim, ela vai lupar, é um áudio dinâmico, assim. Dinâmica adaptativa é a mesma coisa. É um áudio que ela vai lupar até que o jogador faça, sei lá, passe de fase, ou vença alguma coisa, passe um desafio. E aí é como eu falei mais cedo, assim, quando a gente tá falando disso, a gente normalmente não tá falando de algo tão básico, a gente tá falando de algo que é acima, assim, sei lá, tipo, que a música reage, mas de formas diferentes. Por exemplo, ela, ao invés de ser uma música toda loopando na fase, ela pode passar de um loop A para um loop B, dependendo do que o player fizer e coisa do tipo. Exato. Mas, assim, no fim o conceito é o mesmo, o princípio é o mesmo. Assim, todo áudio do jogo é meio que adaptativo, a gente só vai adicionando mais camadas de adaptatividade e de dinamismo nele. Um jogo que faz isso muito bem é o Destiny 2. Você consegue perceber a música se adaptando a diferentes partes das raids que você está fazendo ali dentro do jogo. Então, ela vai ter uma música para quando estiver mais tranquilo, ela vai ter uma música para quando estiver com um pouco mais de ação, ela tem uma música para quando tiver ação com o boss, e ela vai transitando entre esses níveis, né? Então, se você simplesmente desse um comando para o jogo tocar uma música, ele não saberia quando que o player tá em certa situação. Então, por isso que a gente fala que a música, né, ali é dinâmica, que o áudio é dinâmico, porque ele tá se adaptando a uma coisa muito... tá se adaptando muito reativamente às ações do player. Não é E assim, simplesmente... fala aí. só faz sentido a gente falar em áudio dinâmico e áudio adaptativo, porque a gente está comparando com, por exemplo, cinema. Cinema, Onde não tem dinamismo, assim, o áudio, você vai dar play naquele filme, ele vai tocar sempre as coisas nos mesmos lugares, assim, o áudio faz parte de todo o resto do filme, né? É estático, ele vai sempre se manter da mesma forma. E pode haver instâncias em jogos onde o áudio seja mais estático, assim, dependendo, assim, que nem eu falei, o loop muda de uma fase para outra, mas se a gente pegar em isolamento uma fase que tem uma única música com um loop, que não muda nada, independente do que o player faça, de certa forma é meio que um áudio estático e não um áudio dinâmico. Então, dentro de um jogo, a gente pode ter instâncias como cutscenes e afins em que tem um áudio estático, e se a gente separar partes deles, como por exemplo, pegar uma fase isolada, a gente pode ter também partes estáticas dele. E é justamente isso. Então, por exemplo, se a gente falar que essa fase tem uma música dinâmica, quer dizer que durante essa mesma fase ela vai mudar várias coisas, entende? Agora, se for o mesmo loop, geralmente a gente não vai falar que é uma música dinâmica, porque isso já é meio que o básico. Ter uma música de jogo e ele não ser em loop, provavelmente porque ele tá sendo tocado em cutscene, ou porque, sei lá, não deveria estar acontecendo dessa forma, ele deveria continuar a tocar. Pode ser um feedback, né, também, sonoro, umas possibilidades, mas mesmo um feedback sonoro, sei lá, uma fanfarra, é dinâmico, de certa forma, porque ela vai tocar em resposta a uma coisa que aconteceu no jogo. Vocês estão ouvindo um barulhinho de brinquedo ou sou só eu? Mandy? Não. Então tá.
É porque a minha... doguinhos brincando no fundo, exatamente. Mas beleza, passando para a próxima pergunta. O Daniel Geber ou Geber, não sei como que se pronuncia, me perdoe se eu estiver cortando seu nome. Se a gente vê necessidade de usar middleware de áudio na Unreal Engine, visto que o sistema de áudio da Unreal é infinitamente melhor do que a Unity, já oferece diversas ferramentas. Isso vai entrar naquele ponto que a gente falou sobre ter ferramentas e saber quando usar cada uma delas. Assim, eu sou bem suspeito pra falar, mas assim, eu acho que nenhuma áudio de engine é realmente muito bom, viu? Tipo, muito bom, assim, muito poderoso ao ponto de você falar, putz, eu vou usar o áudio só da engine feliz, sabe? Você Podem ter pode, para jogos mais situações simples às vezes que você não funciona. precisa, às vezes, sei lá, você não precisa ter um puta áudio dinâmico no jogo pra fazer ele funcionar, sabe? Mas com questão de, cara, a qualidade vai ficar bem melhor se você estiver usando uma middleware dedicada, uma porque você vai ter um controle muito mais preciso do que você está fazendo dentro da middleware, em comparação à engine, e outra que você está poupando aí, cara, horas e horas de trabalho de seja lá quem estiver programando isso aí, porque cada coisa que você estiver fazendo dentro da engine, você vai precisar programar um tipo de código. E Claro assim, que dentro do Fmod e Wise, você também vai precisar fazer código, mas em comparação, né, o que você vai ter que fazer bem mais difícil você fazer sem a middleware do que com ela. e eu costumo falar que é uma escolha que tem um custo-benefício muito grande, assim. Uhum. Principalmente para jogos indies que pode até fazer de graça, assim, um jogo de graça por ano no Fmod, enfim. Tem um limite de assets no WISE, você pode fazer quantos jogos for sem passar desse limite. Aqui não é um limite tão grande assim, mas também não é um limite tão pequeno, assim. Para muitos jogos indie é mais que o suficiente, assim, jogos indies menores e tudo mais. E o custo-benefício que você ganha fazendo essa escolha é muito grande, assim. Você consegue dar o controle do áudio no profissional, na mão do profissional do áudio, que vai poder tomar decisões como essa de mix dinâmico e tudo mais. É muito mais fácil de fazer no middleware e tudo mais. Pode fazer sistemas mais complexos, mas assim, eu sinto que às vezes a gente vende demais os sistemas complexos e esquece de coisas como hoje. Isso que a gente falou hoje, apesar de acontecer de uma forma complexa, a gente falou sobre mix dinâmica, que é algo que a maioria das pessoas nem imagina que está acontecendo em certos jogos, assim. Uhum. Essa semana eu estava trabalhando no Evertride, que é um jogo que a gente está fazendo dentro do Moon Sailor, e aplicando a mix dinâmica nele e tudo mais. E assim, são coisas que o player provavelmente não vai notar que tá ali, mas ele notar. Há uma diferença de polimento que dá pra sentir, assim, fica muito mais gostoso ouvir o som do jogo e tudo mais. E é uma coisa, ele notar o seu som porque ele tá ruim, e ele não notar o seu som porque ele tá bom. Sim, não, e assim, você tem coisas assim que eu podia fazer de forma automática ali na middleware, sem o programador se preocupar, assim, eu subi um commit essa semana que o programador não precisa fazer nada, ele baixou o commit e tá feito as mudanças. Ele não vai precisar codar todas essas mudanças e tudo mais. Então, até pro jogo mais simples possível, eu sinto que tem um motivo para se você usar uma middleware, sim. E assim, que nem por exemplo, o sistema de áudio é infinitamente melhor do que a Unity. Imagina que você diga isso por causa pela facilidade dele, né, de ter como é os nomes, blueprints, né? Mas assim, o sistema da Unity também é bem competente, eles têm áudio mixer e tudo mais, mas assim, ainda não é uma middleware. A middleware vai te dar uma chance extra e, assim, na Unity você tem que fazer mais códigos, mas na Unreal você consegue acessar quase tudo do WISE e do Fmod por blueprint, assim, é super fácil fazer com a linguagem visual deles, então assim, é tão fácil que não vale a pena, assim, porque que você... Pra você vai ser quase a mesma coisa, assim, você só vai puxar os blueprints e fazer, só que a quantidade de coisas que você vai conseguir ter de polimento e dinamismo no jogo, pra você, no caso, programador, não sei se você é de áudio de programação, mas enfim, programador é quase a mesma coisa, mas pro áudio do jogo é incrível, assim. E pensa que em algum momento, querendo ou não, você vai, assim, se você estiver pensando em fazer algumas coisas de áudio dinâmico e tudo mais, vamos supor que em algum momento do seu projeto você contrate um profissional do áudio e você fez todos os sistemas dentro da Unreal. E aí, como que vai ser isso? Não é todo mundo que vai saber mexer dentro da Audio Engine da Unreal ou então do Audio Engine da Unity. Seria o ideal?
Seria, mas entre a gente dedicar o tempo para aprender o Fmod e o Wise, né, e aprender que são ferramentas assim que dão muito mais liberdade pra gente, e aprender uma ferramenta que dá menos liberdade pra gente pode dar e vai dar mais trabalho pra gente, né, porque não é uma coisa que a gente tá familiar. Uhum. Então é bem difícil. Tanto que o Daniel ele fez outra pergunta: como convencer um programador a usar middleware num projeto? É simples, cara. Pede pra ele. Sim, pede pra ele fazer um sistema de áudio dinâmico na marra e depois mostra pra ele como que se faz isso dentro de uma middleware. O custo, é isso que a gente tá falando, o custo-benefício que você tem ao implementar uma middleware é muito. É muito, assim, muito absurdo. Sim. Tanto Às que a gente. vezes o pessoal Fala. se assusta bastante porque tem uma, como se diz? Tem uma curva de aprendizado pro programador também usar esse esquema, mas assim, é uma Isso. coisa que eu garanto pra vocês que vale a pena, assim. Pode ser um tempinho que você gaste a mais que o planejado no começo, o programador gasta mais, mas no fim sempre acaba sendo menos trabalho do que ter que fazer na mão. Um A menos exemplo que assim, eu. que o áudio que a alternativa seja o áudio do jogo ser tipo a coisa mais porca possível. Se essa for a alternativa, aí É, realmente não tem como middleware ser muito melhor. Mas aí o custo-benefício vai ser insano, né? é meio isso. Mas assim, um exemplo próprio que eu posso dar a última Game Jam que eu participei, que foi a VC Game Jam, eu fiz com a equipe, desde o início a gente teve a decisão, a gente vai colocar elementos rítmicos dentro do jogo. Então a música ela vai servir de gameplay para alguma coisa. Né, vai servir para game design, eu digo. Que o ritmo da música influenciaria no padrão de ataque dos inimigos. Então, se eu fizesse uma música mais rápida, quer dizer que os inimigos atacariam com mais frequência. Então, que eles mudariam, né, o padrão de ataque com mais facilidade, com mais frequência. Se eu tivesse pedido para os programadores fazerem esse sistema na mão, a gente não teria terminado. Assim, a gente chegou no último dia, a gente terminou todos os assets e ainda não implementou. Mas seria pior, nossa, seria, cara, infinitamente pior se a gente tivesse inventado de fazer uma mecânica musical e não tivesse usado o Fmod, por exemplo. Porque a gente conseguiu passar um marker do Fmod, da timeline ali, de quando que a música tá passando, portanto, por tantos milissegundos ali, e ali, nesses marcadores ali, o Fmod daria para a engine o que seria comportamento de animação ali dos nossos inimigos. Tanto que o Mandy ajudou a gente a fazer esse esquema. Ele Uhum. sabe mais a fundo como que funciona, mas assim, funcionou que foi uma beleza. Ele precisou fazer 2 linhas de código ali para fazer esse comportamento, e agora toda vez que a gente precisar, né, de um comportamento parecido, que é a nossa intenção de fazer isso no Moonlight Hunters, esqueci de falar o nome do jogo, a gente vai ter essa opção de fazer isso sem se preocupar. Então Sim. um custo-benefício, sempre isso, é custo-benefício. Numa jam, às vezes não vale a pena, eu até concordo. Porque se tem 2, 3 dias ali para fazer alguma coisa, às vezes é mais fácil fazer já direto na engine. Mas passou desse período de jam, quanto mais coisa de áudio dinâmico você for implementar, mais trabalho você vai ter de fazer dentro da engine. Então, cara, é aquela coisa, na maioria das vezes não vale a pena. E novamente, se você. Mesmo você falhar, mas eu não quero nada dinâmico, nada complexo e tudo mais. Se ainda tem um, um Por motivo uma assim questão muito de. válido para você poder entregar um middleware assim, você dá muito mais controle pro profissional do áudio nesse tipo de coisa, como mix dinâmicas e tudo mais. Imagina que. Eu já passei por isso. Imagina a chatice que é você ter que. Ou de 2, 1. Você tem que enviar um arquivo novo com o volume ajustado pro programador para ele poder implementar de novo e tudo mais. Ou então eu ter que pedir pro programador ir lá, ir no Audio Mixer da Unity, ou então no Mixer da Unreal, e diminuir tantos dB de cada efeito sonoro depois que eu fiz o ajuste. Cara, é um negócio super trabalhoso. Enquanto se a gente está mexendo numa middleware, a gente consegue só mandar um arquivo que determina todas essas informações para a engine do jogo, né, para a engine de áudio, no caso, e aí já está feito. Então a gente tem esse controle. É muito. Quem você prefere mexendo no áudio do jogo, o programador ou o cara que manja de áudio? É mais ou menos isso quando você está
tá mexendo com uma middleware. E surgiu a pergunta aqui sobre Fmod ou Wise. Tem usos diferentes, para motivos diferentes. O Fmod, ele é mais parecido com o que a gente está acostumado, né, nós músicos. Então ele tem uma interface parecida e tudo mais. Mas eu acho que no final das contas cai na questão de licença. O Fmod, ele tem uma licença gratuita... Oi, você ia falar? Eu não sei. Hoje eu tendo mais a pensar a favorecer o WISE, assim. Apesar de eu trabalhar com Fmod, assim, a minha especialidade é o Fmod, não o WISE, por enquanto. Estudando WISE. Mas eu tendo a preferir um pouco mais o WISE, mas é assim. É um pouco aquele tipo de discussão tipo Unity Unreal, assim. Né? É verdade. É possível que você consiga demonstrar por X e Y que uma ou outra é melhor, assim, mas você consegue fazer o seu jogo nas duas. É mais ou menos essa a ideia, assim. Se você fazer bem, porque assim, a Unity é uma game engine competente, a Unreal também, então, assim, o Fmod e o WISE também, eles são super competentes. O Fmod, inclusive, ele tá fazendo isso eu preciso, assim, dar o braço torcer para Firelight, que é a empresa que desenvolve o Fmod, que desde a versão 2.0 dele, agora na versão 2.1, sempre tá sendo assim. Vem uma nova versão e eu não consigo mais viver sem ela. De tantas coisas positivas que eles estão fazendo e várias coisas que era muito difícil de fazer no Fmod, ou que você tinha que usar código para suplementar, né? Porque, assim, usando código você consegue expandir as duas bastante, assim, fazendo outros sistemas junto com código, tanto que existe até a figura do audio programmer, né? Que faz programas, faz a programação de comportamentos mais complexos ainda. Às vezes, mesmo usando middleware, você vai ter empresas que vão ter audio programmers e tudo mais, né? Então, isso é bem importante, assim. Mas assim, eu sinto que tem muita coisa que faz. O Fmod, ele é muito mais visual, ele lembra muito mais Down e tudo mais, ele tem uma dinâmica de trabalhar bastante, assim, para algumas coisas é bem legal. O WISE, ele tem o visual dele é muito mais parecido com uma engine, assim, tem uma lógica muito mais de programação, e isso tem pontos positivos, assim. Ambos têm pontos positivos e negativos nisso. Algumas coisas ainda são mais fáceis de fazer no WISE, ainda são tipo, mais acessíveis nele e tudo mais. Mas, assim, hoje em dia eu sinto que para jogo indie, principalmente, assim, é porque tem uma grande questão, assim. Para um jogo indie, eu acho que ambos vão suprir praticamente tudo que vocês puderem precisar, assim. Nem falando em detrimento, assim, simplesmente questão de tamanho de jogo, e você normalmente não vai ter, sei lá, um jogo 3D doido tipo Overwatch, que tem as necessidades de ter tudo aquilo do sistema doido que o Overwatch teve, sabe? Que assim, o Overwatch, mesmo usando WISE, ainda precisou de plugins customizados, ainda precisou de audio programmers e coisa do tipo, assim, então um jogo AAA, você às vezes nem o Fmod nem o WISE suprem sozinhos todas as demandas, sabe? Mas o jogo indie eu sinto que para quase todas as demandas possíveis, até demandas bem complexas, ambos podem servir. E aí tem a questão do o áudio tá pipocando, né? Deu alguma falha de transmissão, inclusive o Craig saiu. Vai ficar pro... O Léo vai ter que editar isso. Deixa eu ver se melhora aqui um pouquinho, gente. Tá melhor agora? Não. Eu acho que foi depois que o Craig saiu, começou a bugar. Pode ter sido alguma coisa se tiver melhor, vocês me avisam. Se tiver, bom, não, mas relaxa, vamos continuar aqui pra gente poder fechar, não. E áudio menos. Tá ficando meio tarde. Mas, bom, basicamente tem a questão da licença, que o Léo já tava falando, e tem a questão de, assim, qual você prefere aprender, qual você acha mais friendly e tudo mais. Mas se eu pudesse recomendar um para começar hoje, assim, seria mais ou menos isso, assim, se quiser ir para um mais padrão possível da indústria, sei lá, se você estiver pensando talvez em trabalhar em jogos AAA ou coisa do tipo, o WISE é provavelmente a melhor escolha. Mas se você estiver pensando um workflow que lembra um pouco mais Down, que é um pouco mais friendly, um
programa com design mais bonitinho, vai no Fmod. Ambos provavelmente vão suprir todas as demandas que vocês tiverem, a menos que vocês comecem a trabalhar em jogos bem maiores, assim. Então, é isso. Bom, então é isso. Léo? Oi, você tá me ouvindo? Ué? Oi, Mandy, você tá me ouvindo? Mandy. Alô, Mandy para a Terra. Oi. O Léo tá falando, você tá ouvindo ele? Eu não ouço o Léo, não. Ué? Tenta sair e entrar, às vezes o Discord buga. Uai. Eu não sei o que rolou dessa vez, não. Tô bem confuso. Agora eu te ouço. Ué? Eu falei, não respondi. Eu falei, caramba. Intervenções divinas aqui do Miguel fez o microfone funcionar. Mas, assim, era esse o propósito, né, da gente fazer esse áudio, esse Dev Talk de áudio. A gente tem esse pouco no final. Provavelmente a gente corta a última pergunta, assim, pra não ficar... A gente começou a cortar meu áudio pra evitar polêmica, gente. Pra não ficar na gravação a polêmica do Wise Fmod, não ficar clubismo aqui. Não, mas eu acho que a gente conseguiu... não tem clubismo, Léo. Não tem. Caramba. Eu ia falar um bagulho, mas deixa quieto, fica pro pós-talk. Mas é isso, gente. Então a gente vai finalizando aqui o Dev Talk, que a gente já tá quase 1h20 aí no corre. Então, obrigado a todo mundo que veio assistir a gente no Discord, todo mundo que veio assistir a gente no YouTube. Quem quiser ver os nossos podcasts gravados, tem a gente lá no Spotify, é só procurar Dev Talk, e você vai encontrar a gente por lá. Ou então procurar o nome dos convidados, você também provavelmente vai encontrar. E aí, semana que vem, a gente já tem um assunto, Miguel, do talk da semana que vem ou não? Ainda não, surpresa. Ainda não temos, vai ser surpresa. Então... Mas é game design, pode dizer que é game design. Beleza, então a gente pode falar que é game design, fiquem ligados aí que a gente vai ter o nosso querido Lucas Pereira falando aí com uma galera, eu acho, né? Acho que vai ser ele mesmo, né? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele, o nosso host aí, desde o início aí. Então, vamos lá. Obrigado aí a todo mundo que participou. Mandy, últimas ressalvas aí, jabá pessoal, o que você puder falar aí, tá liberado. Veja uma palestra do GDC da Overwatch. Não, esse clubismo eu deixo. Também muito importante. Infelizmente a gente não teve tempo pra falar de mais coisas, assim, 1 hora é pouco pra esse tipo de assunto. Eu vou cobrar aquela mesa depois. Então. É um assunto muito grande, assim, a gente conseguiu só pincelar ele com todo esse tempo. E, bom, se vocês quiserem me achar, é meio difícil me achar nas redes sociais por enquanto, porque eu não uso muito elas. Vocês podem achar @mendingmend no Mending do verbo, né, em inglês. Mending, o demudo. Vocês me acham no Twitter, vocês me acham no Instagram. O Twitter é provavelmente onde vocês vão me achar mais ativo nesses próximos tempos. Mas é isso. Vocês conseguem me achar por lá. E se vocês quiserem procurar o Moonsailor, né, que é a equipe de áudio com quem eu trabalho, vocês podem entrar no Bandcamp, a gente tem o Moonsailor, .bandcamp.com. Vocês podem entrar no moonsailor.com também, para conhecer nossos trabalhos. A gente está fazendo alguns jogos bem legais, alguns vão lançar bem em breve, no ano que vem. E a gente tem alguns trabalhos bem bacanas que vocês podem conhecer. E é isso. Muito obrigado pelo convite de novo. É sempre bacana participar aqui do Dev Talk. E até a próxima. Beleza.